Enquanto o povo discute narrativa, o poder se move no silêncio. Lula teve reunião secreta com banqueiro, o STF entrou no meio e o sistema financeiro começou a reagir. E não, isso não é coincidência. E quando reunião não entra na agenda oficial, não é descuido, é medo. O que está acontecendo em Brasília hoje não é normal. Encontro secreto, STF, banco, Lula. Assiste até o final porque isso aqui muda tudo. Pois é, meu irmão, Brasília tá pegando fogo com as revelações bombásticas que vazaram na imprensa ontem. Um encontro secreto, um encontro sigiloso do Lula, com duas figuras emblemáticas da República, colocaram o Lula na mira da Polícia Federal. Enfim, deram um presente para a oposição, que podem pedir o impeachment do Lula, mas se não pedir o impeachment de Lula também, fritar o Lula nas eleições. Deram uma carta na manga para o Flávio Bolsonaro usar contra o Lula. E a imprensa parece que se virou contra o STF, mas se virou contra o Lula também. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Brasília está pegando fogo. Então seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Hoje é dia 27 de janeiro de 2026. Este é o nosso primeiro editorial do dia e, literalmente, o circo está pegando fogo. E os palhaços, que somos nós, dessa vez não vão ser quem vai ser queimado, não. Tem muita gente grande que está morrendo de medo com as últimas informações de Brasília. Você está preparado para entender tudo isso? Além disso, nós vamos falar também de um habeas corpus que foi impetrado a favor do Jair Messias Bolsonaro. E quem julgou esse habeas corpus? Você não consegue nem imaginar quem julga todas as causas do Supremo Tribunal Federal. Fica ligadinho, eu vou trazer essa informação para você nesse editorial. Só não esquece de compartilhar, mandar para o maior número de pessoas. Mais uma vez, obrigado por estar me recebendo na sua casa, pra gente discutir um pouco, das últimas informações que rolam aqui na República Tupiniquim, beleza? Vamos começar falando do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Matéria da Carta Capital, jornal de extrema esquerda. Moraes rejeitou um habeas corpus para tirar Bolsonaro da prisão. Pois é, tem muito disso, Apoiadores do Bolsonaro apresentando habeas corpus, argumentando condições insalubres, condições degradantes ao Bolsonaro. É justo? É justo. Mas na República Tupiniquim isso não anda. Por quê? Porque até mesmo os habeas corpus andam caindo na mão do ministro Alexandre de Moraes. E se não cai na mão do ministro Alexandre de Moraes, os semideuses não podem ser contrariados nem por outros semideuses. Nem outro ministro do Supremo pode dar um habeas corpus contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, sinceramente, se você tem uma decisão contra você do Supremo Tribunal Federal de prisão, você só pode recorrer para Deus. Ou para os tribunais penais internacionais que não fazem bulhufa nenhuma. Pois é. Uma apoiadora alegou constrangimento ilegal ao ex-presidente. Só que o ministro Alexandre de Moraes disse que não tem qualquer conclusão lógica, que ela sequer conseguiu provar qual era, o constrangimento ilegal. Meu amigo, só de olhar o caso, qualquer estagiário de direito sabe que tem um constrangimento ilegal. A grande questão é que os remédios constitucionais, e o habeas corpus é um remédio constitucional, já não se aplicam mais no Estado de Direito aqui do Brasil. E aí, não bastasse negar o seu próprio habeas corpus, ou seja, negar o habeas corpus de si mesmo, o ministro Alexandre de Moraes agora também cometeu mais uma arbitrariedade. Caso Felipe Martins. O Felipe Martins foi preso sob o argumento, a alegação, que ele teria utilizado uma rede social, que eu nem sabia que era rede social, que é o LinkedIn, que é para procurar emprego. Um general, e aí tem todo o motivo de vocês ficarem bravos, com alguns membros das forças militares, um general falou que foi notificado que alguém com o nome de Felipe Martins teria visto o seu perfil no LinkedIn. Não comentou nada, não postou nada, mas entrou no LinkedIn e viu o seu perfil. E seria o Felipe Martins. Denunciou isso para o ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes determinou a prisão do Felipe Martins há dias atrás, tem quase um mês isso. E o Felipe Martins, mais uma vez, foi preso ilegalmente. Aprenda uma coisa. Na decisão original do ministro Alexandre de Moraes, ele foi muito claro. Postagens nas redes sociais eram impedidas por parte do ministro Alexandre de Moraes ao Felipe Martins, o que para mim já é uma aberração. O que para mim já é um absurdo total. Mas havia essa proibição de postagens. E aí, segundo informações, o Felipe Martins não teria postado, teria ingressado na rede social e observado perfis de outras pessoas, mas não postou, não se comunicou, não falou com ninguém. E mesmo assim o Alexandre de Moraes mandou o Felipe Martins para a prisão. O Jeffrey Chechini, que é o advogado do Felipe Martins, apresentou então uma prova cabal. Foi até o Google, fez uma solicitação de logins realizados. Logins é quando você entra no aplicativo. E o Felipe Martins não entrou. O último acesso foi quando o próprio Felipe Martins estava preso. Então não teria como ele acessar de dentro da prisão. O que aconteceu foi que o Jeffrey Chechini falou que os advogados que defendem o Felipe Martins lá nos Estados Unidos, lembra que o Felipe Martins tem um caso lá nos Estados Unidos sobre a falsificação de documentos por parte do Estado brasileiro para colocar o Felipe Martins ilegalmente na cadeia? Pois é, os advogados que teriam acessado. Então, foi preso por uma ordem ilegal e, além de tudo, a defesa conseguiu provar que o Felipe Martins simplesmente não acessou.
É o que argumenta a defesa. E aí agora, depois de muito tempo mantendo o Felipe Martins lá preso, o ministro Alexandre de Moraes mantém a prisão preventiva do Felipe Martins, ou seja, argumentos absurdos de manutenção do Felipe Martins. Como argumenta a defesa, o ministro Alexandre de Moraes quer manter o Felipe Martins até que se transite em julgado, todo mundo já sabe que ele já está condenado, até que se transite em julgado e ele comece a cumprir pena. Mas é necessário lembrar que na última manifestação que aconteceu no domingo em Brasília, o Nicolas Ferreira mandou um recado para o ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui não é sobre direita ou esquerda. É sobre um povo que cansou de ser calado. Quando a rua fala, o sistema treme. E é por isso que eles estão com medo. Segundo a Gazeta do Povo, a fala do Nicolas foi: Moraes, o Brasil não tem medo de você, diz Nicolas Ferreira em discurso ao fim da sua caminhada. A caminhada foi um recado. O brasileiro está acordando. Vamos falar agora do caso Banco Master, isso que arrepiou o Supremo Tribunal Federal, mas que agora também arrepia o Palácio do Planalto. Rolou até um teatrinho de que o Lula estaria indignado com o Vorcaro e a turma do Banco Master, até que a imprensa soltou uma verdadeira bomba no colo do Lula. Vamos começar entendendo o esquema. O Banco Master é um caloteiro de primeira, segundo a revista Metrópolis. O que o Banco Master fazia? Ele comprava carteiras podres. O que são carteiras podres? São títulos de pessoas que você sabe que a chance de pagar é muito baixa. Carteira podre é quando você vende para um caloteiro e esse caloteiro pode ou não te pagar. É um título que não é garantia. Por exemplo, você vender para um dono da Havan é diferente de você vender, né, para o Lula. Qual que você tem a maior chance? Ou para o Maduro, qual que você tem a menor chance de receber? Então, quando você tem uma chance muito pequena de receber, é o que a gente chama de título podre. O Banco Master foi lá e comprou um monte de título podre. Apresentou esses títulos podres para o mercado como se fossem títulos fixos, reais e títulos bons. Ou seja, é como se ele fosse lá e comprasse um Chevette velho e oferecesse para você como se fosse uma BMW. É isso. E para piorar, ele não pagou o Chevette velho e vendeu pelo dobro do preço. Ele pagou por 6,7 bilhões esses títulos podres, que ele sabia que não servia para nada, deu o calote e ainda vendeu por 12,2 bilhões. Isso aqui é um pouco da revelação de como o Banco Master agia. Agora, o que isso aqui tem a ver com o Lula? Pois é. Até agora, o Lula poderia pagar de santinho, porque, afinal, isso aí é problema do STF. Eu, Lula, não tenho nada a ver com o Banco Master. Será que não? Pois é, tem sim. Olha só o que explodiu na imprensa ontem. Lula teve com o Vorcaro em encontro fora da agenda em dezembro de 2024. Ou seja, em dezembro de 2024, teve uma reunião. Adivinha quem articulou essa reunião? O Guido Mantega. Grava esse nome. Guido Mantega é o ex-ministro da Fazenda da Dilma Rousseff. Foi ele quem articulou o encontro do Lula com o Vorcaro. E quando você tem um encontro nesse patamar, pode ser que você tenha que dar alguns favores em troca. O Lula recebeu o Vorcaro fora da agenda. De novo, Guido Mantega foi quem apresentou o Lula. Agora, aqui a coisa começa a ficar mais interessante. O Vorcaro se apresentou a Lula como a pessoa que incomodava a Faria Lima. Segundo fontes próximas ao petista, o Vorcaro também disse que estava chegando para mudar o sistema financeiro no país. Aqui é que o Lula cai. Presta atenção por quê. Hoje, o sistema tem uma cabeça, e a cabeça do sistema é o sistema bancário e financeiro. São as grandes famílias que dominam os grandes bancões. O Vorcaro surgiu capitaneado por políticos que queriam criar um novo sistema financeiro controlado por eles para derrubar os grandes bancões. Os grandes bancões viram o sistema acontecer. Chegaram até o Galípolo, chegaram até o Banco Central e falaram: opa, eu tô vendo o que tá acontecendo e se vocês quiserem uma guerra agora dentro do sistema, a guerra vai começar. O Galípolo, que não é besta nem nada, pulou de lado e o Banco Central ficou do lado dos bancões. Derrubaram o Vorcaro, derrubaram o Banco Master. Olha que doideira. É o sistema guerreando contra o próprio sistema. Ou seja, o sistema já existia. E aí começou a surgir um novo grupo dentro do sistema apoiado por políticos para derrubar os bancões. Ou seja, nós já controlamos o STF. E o STF é criado para proteger os bancões. Nós já derrubamos, nós já somos o STF. Nós vamos criar o nosso próprio sistema financeiro de bilhões e bilhões e vamos jogar os bancões para lá. E aí, quando o Lula recebe o Vorcaro como o cara que incomoda o sistema financeiro e que vai mudar o sistema financeiro e que essa informação chega no ouvido do sistema, o sistema que é a cabeça do Toffoli, do Moraes e do Lula. Rapaz, o jogo tá ficando interessante demais de assistir. Lembra que eu te falei do Guido Mantega? Grava aí esse nome. O Lula e o Galípolo omitiram da agenda o encontro com o dono do Banco Master. Se eles omitiram, é porque esse encontro tinha que ser guardado a 7 chaves. Era um dos encontros mais emblemáticos que mais tem poder de implodir a República. Já foi escancarado que o cara do Banco Master teve encontros possíveis aí com ministros do STF. Agora, com o presidente da República e o presidente do Banco Central em 2024. Aqui é onde tudo muda. Um presidente pode cair por reunião pública, mas uma reunião secreta com banqueiro fora da agenda não acontece nada?
Isso não é democracia. Isso é privilégio. Antes do banco ser liquidado, Lula teve encontro sigiloso com Vorcaro. Ou seja, foi a bomba da vez. Agora, presta atenção em outro detalhe. O Jacques Wagner é o líder do governo. O Jacques Wagner estava tendo diálogos com o Vorcaro. Opa, então não era só o STF que estava trabalhando com o Vorcaro para mudar o sistema financeiro. Era o governo e a base, o exército do governo financeiro, do governo brasileiro. O Jacques Wagner é líder do governo no Senado. E o Jacques Wagner confirmou que foi ele que indicou um ministro do Lula para trabalhar no Banco Master. Quem? Nada mais, nada menos do que o Lewandowski. Sim, que saiu do Supremo Tribunal Federal. Então, o cara perfeito para fazer o diálogo entre o Lula, o Supremo Tribunal Federal e o Vorcaro. Cada vez mais essa teia, esse emaranhado, fica exposto na República das Bananas Brasileiras. E aí depois que o Jacques Wagner falou que ele indicou o Lewandowski, lembra do nome que eu te pedi para gravar, do ex-ministro da Dilma? O Banco Master contratou o Guido Mantega após pedido do líder do governo, Lula. Ou seja, o Jacques Wagner garantiu a vaga do Guido Mantega, que fez o encontro entre o Vorcaro e o Lula, e do Lewandowski. Mas qual que era o valor dessa brincadeirinha? Pois é, ninguém estava falando sobre isso. Todo mundo estava falando do contrato de 129 milhões da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. Mas o Lewandowski, enquanto ainda era ministro do Lula, recebeu a pequena bagatela de 5 milhões do Banco Master. O escritório do Lewandowski recebeu 5 milhões do Banco Master. O ex-ministro do STF, atual ministro Lula à época, recebendo do cara que estava fazendo de tudo para derrubar o sistema financeiro, a Faria Lima. Ah, essa situação jogou a Faria Lima no colo do Flávio Bolsonaro. Olha que jogo interessante. Bomba. Lula se encontrou com o Vorcaro no Palácio do Planalto e pode entrar no radar da Polícia Federal. Apuração chegando agora do nosso repórter Caian Messina, direto de Brasília. O presidente Lula teria recebido o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, você lembra? Ele que chegou a ser preso, depois solto, em uma reunião no Palácio do Planalto em dezembro de 2024. Essa reunião de Lula com o Vorcaro no Palácio do Planalto em 2024 não estava registrada na agenda oficial. O encontro aconteceu no gabinete de Lula, durou cerca de 1h30. A reunião no Planalto foi agendada pelo ex-ministro Guido Mantega, e também participou dessa reunião do chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, também conhecido como Marcola. Então a gente tem agora uma questão que obviamente entra aí no radar novamente da questão Banco Master, investigações acontecendo na esfera da Polícia Federal e também na esfera do STF. O presidente Lula, pelo menos até agora, não tinha falado sobre esse assunto, pelo menos não publicamente, mas foi sabido que ele teria tido encontro, ele teve encontro, na verdade, de acordo com a Messina, com Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, em 2024, no Palácio do Planalto, e esse encontro não estava na agenda oficial. Encontro que foi marcado pelo ex-ministro, na verdade, Guido Mantega. Ou seja, aprende uma coisa. O sistema acaba de romper com Lula. O STF está envolvido, o governo está envolvido, no caso do Banco Master. Essa revelação é uma verdadeira bomba relógio que cai agora. E o sistema entendeu. O Vorcaro era o cara que ia derrubar o sistema financeiro. E de fato está conseguindo, né? Porque o que tem de gente com medo de investir dinheiro no Brasil não é pouco. O Toffoli está envolvido até o pescoço, tem JBS envolvida, tem muita coisa envolvida. Andresa Matais publicou mais uma matéria. O Toffoli foi no resort nas mesmas datas que o jatinho do dirigente da JBS. Ou seja, tudo leva a crer que o Toffoli estava se mantendo como proprietário, né? Como está dizendo a imprensa aí, o resort do Toffoli não era do Toffoli. Não tem como. E agora, o jatinho, por coincidência, da JBS que ia, o Toffoli estava lá também. O jatinho levava o Toffoli? É mais um ponto que a Andresa Matais levantou. Então, o que fica escancarado aqui, né? O que fica escancarado aqui é só uma coisa. O Lula acaba de entrar de cabeça no radar da imprensa agora. E pra imprensa atacar o Lula, é porque alguém mais forte do que o Lula mandou. Vamos começar aqui, né? CNN, a Thaís Herédia falou, olha, a gente precisa entender o seguinte, o Lula teve um encontro, e o encontro foi secreto. Agora para pra pensar, o Bolsonaro ficou inelegível por um encontro que era de uma reunião pública, nem secreta era, estava na agenda, ele participou, ele publicou e ele ficou inelegível. E o Lula, que teve uma reunião secreta, continua elegível para 2026? O presidente Lula recebeu o banqueiro Daniel Vorcaro numa reunião fora da agenda oficial. E o assunto, claro, Banco Master. O encontro aconteceu em dezembro de 2024, com a presença do ex-ministro Guido Mantega e de Gabriel Galípolo, que estava prestes a assumir o Banco Central. Até agora, o Palácio do Planalto estava distante do caso Master. Com essa informação, o enredo da teia que Vorcaro lançou sobre Brasília cresce. Do lado do STF, o presidente da Corte tenta se comunicar com a sociedade, alertando que ou o Supremo se autolimita ou outro poder vai fazê-lo. Ainda assim, avisa que não tem pressa de adotar um código de conduta, por exemplo. O desgaste no Supremo, entretanto, vem do silêncio de quem é cobrado a se explicar, como Dias Toffoli, no caso do resort no Paraná, e Alexandre de Moraes, com o contrato milionário de sua esposa com o Master.
O que avança sem freio é o risco institucional, num ambiente em que não se enxerga quem possa liderar uma saída clara, transparente e crível. Ainda bem que vocês tiraram o Bolsonaro para salvar as instituições, para salvar a democracia, né? Que bela democracia é essa? Povo sem vergonha. Agora, esse sujeito aqui, para mim, é o mais militante de esquerda que existe. Dá ranço de ouvir. Mas até ele, que eu acho que nunca falou mal do Lula na vida, escuta. Eu tenho defendido sistematicamente aqui que você não consegue fazer uma democracia de qualidade com reunião sigilosa de poder executivo, legislativo e judiciário. Presidente da República não pode ter agenda secreta com o dono de banco. Não era secreta, mas foi dito, foi publicizado. Presidente da República foi tomar cafezinho com qualquer pessoa, com patati patatá, com um ator, com um escritor, com qualquer pessoa, tem que aparecer na agenda. Tem que ser transparente. Pelo amor de Deus. Sabe, não pode. Mas não dá pra tudo ser. Tudo bem, vai conversar de forma sigilosa com o presidente dos Estados Unidos pra tentar preparar terreno para uma outra reunião. Tudo bem, é segurança nacional. Mas aonde que o encontro com o Vorkar é segurança nacional? Mas não se sabia que naquele momento o banco era um walking dead do sistema financeiro, um morto-vivo. Não importa, é dono de banco. Quando tem um sindicalista lá, o pessoal reclama, não, o presidente da CUT tem que estar na agenda, que senão vão reclamar. E presidente de banco, tudo bem. Empresário, tudo bem. Faça-me um favor, gente, ninguém aqui é criança. Né? Ninguém aqui é criança, concordo com a Dani. Sorte do presidente que todas as informações circulando a respeito dessa reunião dos interlocutores colocam que o Lula chegou e falou, meu amigo, isso aqui tem que ser, olha, com o pessoal da área, tem nada a ver com isso, hashtag me Sempre tem que dar aquela passada de pano, né? Sempre tem que dar aquela passada de pano. A verdade é uma só. Tá exposto. O sistema financeiro entendeu isso aqui não de uma maneira tão boa. Pode ter certeza disso. O sistema financeiro não gostou disso aqui, não. O sistema financeiro é a cabeça. É ali que manda. E eles queriam substituir a cabeça. Entendeu? O sistema financeiro é a cabeça. Grande parte do legislativo, ele tá ali para legislar pelo sistema, o judiciário tá ali para proteger o sistema, e aí quando junta o legislativo, que tá ali para legislar pelo sistema, o judiciário, que tá ali para defender o sistema, e o executivo, que dá ali para dialogar pelo sistema com os outros poderes. Quando junta os três para derrubar o sistema vai querer derrubá-los. E aí é que é o detalhe. A voz do sistema é a imprensa. A imprensa que antes atacava o Bolsonaro entendeu que agora é hora de atacar o STF, que traiu o sistema, é hora de atacar o Lula, que traiu o sistema financeiro. Pois é, o jogo tá ficando interessante de assistir com toda certeza. Mas vamos lá, dando continuidade aqui, vamos falar sobre essa matéria do Ivan Kleber aqui. Reino Unido e China. A China espionou os telefones de Downing Street, que é a sede do governo britânico, durante anos, segundo reporta o jornal Daily Telegraph. Ou seja, o Daily Telegraph, ele publica que vazou-se a informação de que o governo britânico estava sendo espionado pela inteligência chinesa. A operação de espionagem teve como alvo membros importantes do governo, incluindo assessores de Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak, entre 2021 e 2024. Então, os escândalos de espionagem e investigação do governo chinês contra o governo britânico foram expostos. Agora, você imagina o Brasil, que fica tendo reuniões, né? Ministros do STF com reuniões com o STF chinês, com o governo chinês, o governo Lula que fica o tempo inteiro. Imagina a quantidade de informação que não passa. Cara, nada me assusta até que os chineses estejam envolvidos nesse caso do Banco Master, que segundo o próprio Vorkaro disse, né, chegou para mudar a Faria Lima. Meu amigo, o sistema, né, tá sendo exposto. Agora, tem gente que não aprende. 2024 tava ali. As revelações de espionagem estavam ali. Pra piorar o caso, você sabe o que os britânicos estão fazendo? Olha, os britânicos, o Reino Unido, aprovou um projeto da mega embaixada da China, apesar de temores sobre espionagem. Sim, o complexo de embaixada que a China quer construir dentro de Londres é quase um Walt Disney. É gigantesco, é enorme, é gigantesco. E agora você imagina, seria mais ou menos a China chegar em Brasília, pegar uns 3 quarteirões e construir um complexo para encher de chinês lá dentro da embaixada. Para trabalhar como? Para fazer o quê? Além de espionar. Políticos do Reino Unido e nos Estados Unidos defenderam que a China seja impedida de construir perto do Distrito Financeiro de Londres, de Londres, pois isso permitiria que Pequim interceptasse cabos óticos usados por empresas para filtrar as informações dessas empresas, né? Tem gente que não aprende, ou tem gente que ganha muito para fazer besteira, né? A verdade é essa. Gente, faltou esse aqui, ó. Lula e Galípolo omitiram de agenda encontro com o Banco Master. Isso aqui a gente já falou, né? Então vamos lá. Essa aqui é para deixar a turminha da Left People maluca. Quando você quer um presidente, você quer um presidente que tem uma boa diplomacia ou não? E aí, a diplomacia que você prefere? Você prefere uma melhor diplomacia? Quer dizer, tem que ter com todos. Mas você prefere, no impasse aqui, alguém que tem diplomacia com Israel ou com o Irã? Alguém que tem diplomacia com os Estados Unidos ou com a China? Só isso já é suficiente para você decidir em quem você escolhe para comandar o país em 2026. O Lula é considerado persona não grata em Israel. Mas, em compensação, os 2 filhos do Bolsonaro, que nem
são chefes de Estado, foram elogiados como chefes de Estado por Benjamin Netanyahu, O Lula é considerado persona non grata em Israel. lá em Israel. We have here members of parliament, including the two brothers, Eduardo and Flavio Bolsonaro. It's very good to see you from Brazil. There are other members of parliament here and distinguished guests. A gente tem aqui dois membros parlamentares, inclusive dois irmãos, o Eduardo e o Flávio Bolsonaro, que vêm do Brasil. É muito bom ter vocês aqui e eu quero dar boas-vindas a todos. Welcome all of you. Senator Flavio and Eduardo Bolsonaro from Brazil. We wish you, Flavio, the best of luck in your presidential race. Flávio, nós desejamos a você a melhor sorte na corrida presidencial. Pois é. Só lembrando, pessoal, eu faço a tradução aqui, tá? Garrafal aqui, mas tem gente que deixa o celular de lado e vai só ouvindo, tá? Então, Diante de tudo isso, fica claro que o debate precisa sair do campo da torcida e ir para o campo dos fatos. O que aconteceu naquele dia ainda levanta muitas perguntas que seguem sem respostas claras para a sociedade. Cabe às instituições esclarecer, com transparência e responsabilidade, cada ponto envolvido. E cabe a nós, cidadãos, acompanhar, questionar e exigir que a verdade venha à tona, sem paixões políticas, mas com compromisso com a justiça. Se você chegou até aqui,